Amém. Pastor, muito obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar com vocês, rever você, a Miriam, né? E uma alegria muito grande para a gente. Eu queria orar com os irmãos e vamos poder, assim, aprender um pouquinho com a graça de Deus da sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por essa manhã, porque podemos buscar a tua face e com a convicção no coração de que o Senhor está no nosso meio. E pedimos graciosamente, ó Deus, que o Senhor nos ensine, nos instrua e nos molde, ó Deus, segundo a tua vontade e o teu querer nessa manhã. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós temos ali duas parábolas. Lucas, ele vai falar sobre a parábola contada por Jesus do juiz iníquo e do fariseu e do publicano. Nós vamos nos ater a essas duas parábolas, porque essas duas parábolas elas têm muito a nos ensinar nessa manhã, e são duas parábolas que Jesus contou quando ele estava indo em caminho para Jerusalém, em direção a Jerusalém, culminando ali em Jerusalém agora com a sua morte. Capítulo 17 de Lucas, verso 11, nos fala isso, de caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Então, Jesus estava indo para Jerusalém. E é interessante que Jesus faz muito uso de parábola. Parábola é uma narrativa curta, mediante o emprego de uma linguagem figurada que transmite um conteúdo moral. Então, Jesus vai fazer muito isso durante o seu ministério. E é interessante quando nós olhamos essas duas parábolas, porque o seu contexto está ligado à pergunta que os fariseus fizeram a Jesus no capítulo 17, verso 20. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lucas 17, 20. Os fariseus interrogaram Jesus: quando viria o reino de Deus? E Jesus vai lhes responder: não vê o reino de Deus com visível aparência, né? Verso Lucas 17, 20. O que é interessante a gente perceber aí é que Jesus responde aos fariseus falando a respeito do reino espiritual que estava dentro do coração dos discípulos. Por isso ele diz que o reino não vem de uma forma aparente. Mas quando ele se dirige aos discípulos, no verso 22, ele vai responder a pergunta dos fariseus. E aí sim, ele vai dizer desse reino de forma como ele viria, de uma forma visível, né, aparente, segundo a pergunta dos fariseus. Por isso que a partir do verso 23, você vai ver essa descrição de Jesus de como seria ou como será a sua segunda vinda. E é nesse contexto, então, que nós podemos tirar lições importantes para nós no que se diz respeito a esse tempo onde nós estamos aguardando a chegada do Rei. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo, são os últimos dias, e como nós devemos nos portar. E Lucas vai nos contar duas parábolas que falam a respeito de oração. Por isso, enquanto o dia do Senhor não vem de forma visível, como nós devemos nos comportar? Como nós devemos lidar com a oração? Por isso, o meu assunto nessa manhã é sobre oração, né? E eu gostaria de fazer duas considerações a respeito dessas duas parábolas, uma em cada uma delas, né? E como o texto é grande, eu vou citando, e os irmãos, por favor, tenham aí o texto de Lucas 18 aberto para a sua compreensão dessa parábola. E a primeira lição que nós podemos tirar a respeito da oração nessas parábolas está do verso 1 até o verso de número 8, quando Jesus conta essa parábola do juiz iníquo. E o verso 1 deixa muito claro o propósito, a finalidade de quando Jesus contou essa parábola. Ele diz que
Disse Jesus no verso 1, né? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, o propósito da parábola aqui, ele é muito claro. O propósito é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Para isso, eu vou usar uma palavra, perseverança. Primeira lição, então, sobre oração nessa manhã é sobre perseverança. Jesus, ele cria uma narrativa figurada para ensinar a lição da perseverança. E ele vai usar a figura de um juiz e de uma viúva. A figura do juiz, ou esse juiz, Jesus vai dizer que ele não tinha temor de Deus, ele era prepotente, ele era desprezível, ele era sem compaixão, ele também não tinha amor pela justiça. E alguns, quando estudam essa parábola, tendem a compará-la com Deus. Deus aqui é o juiz, a viúva somos nós. Não, porque Deus não é um Deus sem compaixão, Deus não é prepotente, Deus não é um Deus desprezível. Então, vamos entender o que essa parábola quer nos dizer. Jesus usa a figura do juiz, mas não há um comparativo com respeito a Deus, até porque o próprio Jesus vai dizer que esse juiz era, no versículo 6, um juiz iníquo também. Então, não dá para nós compararmos esse juiz com a pessoa de Deus. Apenas nós temos que seguir a metáfora que Jesus está usando aqui e entender e compreender qual a mensagem que ele quer nos transmitir. Também, além do juiz, ele faz também, ele usa uma outra figura, e vai usar a figura da viúva. E essa viúva, ela tinha muitos obstáculos dentro daquele contexto cultural. Primeiro, por ser mulher. Então, praticamente, ela não existia perante a lei. Segunda, por ser viúva. Ela não tinha um homem que pudesse representá-la dentro desse contexto discriminatório. E ela era pobre. Ela não tinha dinheiro para pagar um advogado, para acelerar o processo, e de uma forma assim, também muito clara, ela também não tinha dinheiro nem para subornar os agentes públicos daquela época, né? Então, corrupção é desde o tempo de Jesus, né? Vamos dizer assim. Lembram que publicanos e tantos outros cobravam além e eram corruptos, né? E aqui também, pela história, também nos ensina que os juízes e aqueles que trabalhavam com a justiça não era diferente também esse contexto. Por isso, ela tinha várias dificuldades, vários obstáculos que ela tinha que enfrentar para poder ter a sua causa julgada. Agora, é interessante quando nós olhamos essa parábola que Jesus vai criar um ambiente de irritabilidade para que aquele juiz decida julgar a causa daquela mulher. Aquela mulher vai molestar o juiz. A palavra de Deus, verso 5, nos diz isso. E esse significado aqui de molestar é deixar com o olho roxo. Lógico que aquela mulher não foi lá e deu um murro no olho daquele juiz, mas o sentido é que ela estava acabando com a reputação daquele juiz. Então ele decide julgar a sua causa. E a lição que nós tiramos aqui dessa parábola é que Jesus ensina aos seus discípulos o dever de ser perseverantes, de não desistir, de não perder o ânimo, de persistir na oração, de não desanimar. E essa lição é extremamente importante para nós hoje. Nós temos que permanecer de uma forma, vamos dizer assim, vigilantes, perseverantes, fortalecidos, persistentes na oração, não desanimando. Apesar que o próprio Senhor Jesus, no verso 7, ele vai fazer uma leitura que, dentro desse contexto da parábola, que muitas vezes também é a nossa leitura. Ele vai dizer no verso 7, poxa, parece demorado. Deus não está ouvindo, né? Faz tanto tempo que eu oro, tanto tempo que eu tenho clamado, tanto tempo que eu tenho pedido e não tem nenhuma mudança nesse ambiente. Mas o que a palavra, o que esse texto nos ensina no verso 7 é entendermos que há um tempo oportuno para todas as coisas. E Deus estará agindo nesse tempo oportuno e ele agirá com rapidez. Tem um comentarista, Warren Wipsen, que ele diz, explicando essa demora de Deus,
Ele diz que demora de Deus não corresponde à sua falta de ação, mas sim à preparação. Deus está sempre respondendo às orações. De outro modo, Romanos 8, 28 não estaria na Bíblia e não faria sentido para nós. Deus opera em todas as coisas, em todo o tempo, fazendo com que tudo coopere para a realização de seus propósitos. Por isso, nós temos que entender que, mesmo que aos nossos olhos pareça demorado, Deus está sempre ouvindo e Deus está sempre agindo para que no tempo oportuno nós tenhamos o sim de Deus ou nós tenhamos o seu não ou ainda aquela palavra que muitas vezes nós não gostamos, né? Mas espera um pouco, ainda o tempo não chegou. E qual é o combustível para essa perseverança? Verso 8, Jesus faz uma pergunta e vai nos dizer qual é esse combustível, quando ele diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E a gente tem que entender que essa fé em Deus, essa confiança na palavra de Deus, se torna esse combustível enquanto o dia da redenção, enquanto o dia da volta de Jesus, enquanto ele não voltar, esse dia não chega, vivamos uma fé perseverante. A George Miller tem uma frase que ele diz assim: não é suficiente começar a orar, nem orar certo, nem é suficiente orar por um certo tempo, mas devemos orar pacientemente, com fé, continuando a orar até obter uma resposta. Essa fé que nos leva e que nos impulsiona a sermos perseverantes, sabendo que Deus está sentado sobre o seu trono e de lá ele conduz e dirige todas as coisas. E eu faço uma primeira pergunta para você nessa manhã. Você tem tido essa fé perseverante? Ou você tem ficado pelo caminho, né? Muitas vezes ficamos pelo caminho, começamos a orar, começamos a colocar uma situação diante de Deus, e depois a gente desiste, deixa de orar. A sua fé tem sido, a sua oração tem sido, você tem sido perseverante na oração e você tem permanecido com fé? Essa é a minha primeira pergunta para você nesta manhã, para que você responda aí para o Senhor. A partir do versículo 9 até o versículo de número 14, Jesus vai contar uma outra parábola. E, novamente, agora, ele também vai nos dar o propósito no versículo 9. E é muito bom quando você lê um texto assim, porque você não tem que ficar inventando e nem criando coisas no texto, porque o próprio texto já define o seu propósito. E o verso 9 vai nos dizer assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O propósito da parábola que Jesus agora vai contar, essa história figurada que Jesus vai usar, é para falar sobre a humildade, porque muitos se achavam mais justos, muitos desprezavam os outros dentro daquele contexto, e agora Jesus vai estabelecer um padrão de humildade. Mas vamos lembrar, primeiramente, que o templo era usado não só para os sacrifícios, para os trabalhos religiosos públicos, onde se ofereciam os sacrifícios, mas também era usado para a instrução às pessoas, para o ensino também àquela comunidade. E ainda, era usado para as devoções individuais. O templo, Mateus 21, verso 13, o próprio Senhor Jesus também vai dizer que o templo era conhecido também como a casa de oração. Então, é nesse lugar onde havia sacrifício, onde havia ensino da palavra, mas onde havia também devoções individuais, onde havia oração, é que Jesus vai usar essa figura do templo para falar do fariseu e do publicano. Duas pessoas que se achegam na casa de oração para orar. Primeiramente, o fariseu se aproxima ele procura estar mais perto do Santo dos Santos. Lembra que o templo ele era dividido em átrio, onde todos podiam entrar, santo lugar e o Santo dos Santos. Mas ele queria estar mais perto ali daquele lugar. Em 2017, nós fomos a Israel
e lá você tem o que eles chamam lá de um local nas escavações de Cótel. E lá nesse Cótel eles nos levaram a um lugarzinho onde eles dizem que é o lugar mais perto do antigo Santo dos Santos. E até hoje, esse local lá se tornou, depois que eles fizeram essas escavações, eles vão lá para orar, para dizer, olha, aqui é o lugar mais perto do Santo dos Santos. E ali, então, há um local de oração. Então, essa mística, né, de eu preciso estar cada vez mais perto do Santo dos Santos, é algo, até hoje, faz parte daquela comunidade. Então, ele tenta chegar mais perto de Deus, vamos dizer assim. Ele faz uma oração, e o texto diz que ele ora de si para si mesmo, apesar de dirigir-se a Deus, mas ele ora para si mesmo. E a oração que ele faz nos mostra muito isso, porque ele afirma a sua justiça própria ao dizer que ele não era como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros e como a escória dos publicanos. Além disso, ele também vai mencionar na sua oração as suas obras. Ele vai dizer, olha, jejum, verso de número 12, jejum 2 vezes por semana. Olha a piedade desse homem. A lei judaica obrigava o judeu a jejuar uma vez por ano, que é no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, e ele não, ele ora 2 vezes por semana. Olha as argumentações que ele tem para chegar diante de Deus. Ele diz, ele está seguro na sua piedade, nas suas obras, naquilo que ele tem feito. E ele também diz mais, ele diz que, Senhor, eu também dou o dízimo dos vegetais, também eu consagro ao Senhor. Então, ele é aquele dizimista fidedigno, né? De dar o dízimo dos centavos, um homem que jejuava 2 vezes por semana. Já o publicano, por outro lado, é aquele que se coloca longe do Santo dos Santos. É aquele que se aproxima de cabeça baixa. É aquele que bate as mãos no peito, consciente de seus pecados, orando a Deus, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Por isso, nesse comparativo dessas 2 figuras aqui, né, Jesus também vai dar o seu juízo, vai estabelecer o seu juízo agora. E ele vai dizer que o publicano saiu justificado, verso 14, porque Deus o declarou justo. O fariseu, ele também sai cheio de si mesmo e com o sentimento de dever cumprido perante os homens. E a lição que Jesus tem aqui a nos ensinar é sobre humildade. A oração verdadeira é um ato de humildade. A oração nos humilha mais do que qualquer outra coisa, pois ela revela a nossa fraqueza e a nossa falta de controle. Por que muitos não oram? Ou por que muitos acabam não gastando tempo em oração? Não oram por aquilo que eles têm o domínio, não oram por aquilo que eles têm o controle. É como aquele que, vou usar a questão financeira, né, como exemplo aqui. A pessoa ora para poder comprar o seu carro, comprar a sua moto, e aquilo vai ser de grande utilidade para ele, busca o favor de Deus. Então, ela não tem controle sobre aquilo. Ela precisa do favor, da graça. Ela não tem recurso, ela é fraca, ela não tem condições para aquilo. Então, ela clama a Deus para que Deus possa abençoá-lo naquela condição. Por outro lado, aquele que tem recursos, ele não ora. Ele diz, eu preciso comprar um carro, e ele vai lá e compra. Ele não busca a direção de Deus para a sua própria vida e até qual carro que ele poderia usar. É um exemplo para expressar essa verdade de que quando nós oramos, nós manifestamos dependência, humildade, fraqueza, falta de controle sobre as coisas. Para muitos, a oração é destinada a cuidar das coisas que nós não podemos controlar por nossa própria conta, e uma vida sem oração é uma afirmativa de que estamos bem sem Deus. Então, se oramos pouco, se clamamos pouco, nós estamos dizendo, nós estamos bem.
nós temos o controle, nós estamos sendo fortes, nós temos agido de uma forma com que tudo na nossa vida está indo bem. Então, eu não preciso de Deus. Mas percebe que muitos buscam a Deus e se voltam para Deus quando há uma doença, quando tem um diagnóstico do qual a pessoa não tem o controle sobre aquilo. Por isso, nós temos que buscar termos uma vida de oração expressada em um coração humilde. Um comentarista diz, que eu achei muito interessante, dizendo que orar pouco talvez seja pior do que não orar. Ele vai dizer, porque orar pouco é um faz de conta, uma desculpa para aliviar a consciência, uma farsa e uma ilusão. É aquela situação assim, vamos almoçar? Ou nós vamos, daqui a pouquinho vocês vão almoçar, né? Então vamos orar aqui, vamos agradecer pelo alimento. Mas aquilo já perdeu seu valor, porque aquilo é uma rotina, é desprovido de sinceridade e de verdade. Por isso que ele diz que orar pouco é um faz de conta e muitas vezes traz um alívio para a própria consciência, porque não, nós temos orado. Não. O caminho da oração é o caminho da dependência, é a afirmativa da confiança em Deus. E dependência, e ao afirmar a confiança no outro, isso expressa humildade. Humildade. Os humildes serão exaltados. Jesus vai dizer isso no final do versículo 14. Isto é, os humildes serão ouvidos e também serão atendidos, porque se rasgam diante do Senhor, seus corações se dilatam na presença do Senhor e afirmam a sua dependência, afirmam a sua carência. Eu quero caminhar para a minha conclusão, dizendo ainda que Jesus é o grande exemplo que nós temos de oração. Jesus é aquele que era perseverante em oração e ele também era humilde nas orações. Veja Mateus 26, Jesus vai ao Getsemane e Getsemane se tornou jardim de oração, porque Jesus usava muito o Getsemane para ter um tempo de oração com Deus. E ali, quando nós olhamos esses últimos momentos de oração de Jesus aqui, ele clama a Deus 3 vezes, dizendo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E ele vai dizer, e ele vai fazer isso 3 vezes, mas ele vai dizer, faça-se a tua vontade. Você vê perseverança e você vê humildade nas palavras de Jesus. E também é preciso trazer à nossa memória o texto de Mateus 19, quando os discípulos de João se aproximam de Jesus e dizem, Jesus, nós oramos, nós jejuamos, os seus discípulos não oram e nem jejuam. Jesus vai dizer, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nós estamos vivendo esse tempo, onde o noivo foi tirado. Nós estamos vivendo esse tempo da volta, na expectativa da volta de Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, nós temos que exercer e buscar ter uma vida de oração de forma perseverante e humilde, clamando, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Martinho Lutero nos diz que ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. Orar é respirar. A ausência de oração é suicídio espiritual. E eu termino a minha palavra te desafiando. Tira um tempo para orar. E como eu aprendi certa vez lá com Ebenezer, né? Lá no Hagai, não estabeleça 1 hora, coloque 10 minutos. Comece com aquilo que você vai, como objetivo com o qual você vai cumprir, com o qual você vai gastar com Deus. Quando a gente estabelece um grande objetivo, 1 hora, e você começa a orar, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai meditar, e você vai olhar no relógio e vai ver que passou apenas 10, 15 minutos, e você vai dizer, eu nunca vou conseguir orar 1 hora. Mas comece com 10 minutos e você vai ver que o tempo com Deus será um tempo tão abençoado que você vai querer mais, e esse tempo vai se dilatando para 15, 20, e esse tempo vai aumentando, porque é gostoso estar em oração com o Senhor.
Então fica aí minha palavra para você, para que Deus possa nos abençoar a continuar sempre, enquanto Ele não vem, sejamos perseverantes e humildes em oração. E que Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa comunidade, que Deus continue trazendo frutos e que ela continue frutificando para o louvor e glória do Senhor. Muito obrigado, pastor. Volto a palavra para você. Deus os abençoe, no nome de Jesus, nessa retomada aí, né, do semestre, do trabalho, da escola, da lida diária de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Pastor Fábio, acho que eu cumpri meu tempo aqui com você.